Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Que Deus e Jesus estejam conosco nesta hora, nos trazendo a sua paz, a harmonia neste momento. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus para iniciarmos os nossos trabalhos. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o vosso sagrado nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa divina vontade, assim na terra como no espaço, em todos os mundos habitados. O pão do corpo e da alma nos dá hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações da matéria, nem na influência dos irmãos menos esclarecidos. Mas envia-nos, Senhor, os vossos divinos mensageiros para nos proteger, amparar e guiar hoje e sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus e dos nossos guias, especialmente Oswaldo Melo e Bezerra de Menezes, pedimos o seu amparo e proteção e damos como aberto os trabalhos de exposição doutrinária, passes e radiações da tarde de hoje. A nossa expositora de hoje é a nossa irmã e amiga Roberta, de Imbituba. Bem-vinda, bom trabalho. Amados irmãos, boa tarde a todos. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o item 10º do capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do homem no mundo. Então, ela é uma mensagem de um espírito protetor que foi deixada em Bordeaux em 1863. Então, na verdade, esse capítulo aqui, esse trecho, ele fala, o espírito protetor relata como que nós, que estamos encarnados no planeta, podemos receber a assistência dos bons espíritos para que a nossa caminhada terrena possa ser, assim, digamos, mais aprazível, né? Então, mas ele começa dizendo assim, que um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Então, veja bem, vamos inverter a ordem aqui, né, das orações para poder ficar mais inteligível. Então, ele está dizendo que quando nós imploramos a assistência dos bons espíritos, e quem não o faz em determinado momento, uma hora ou outra a gente faz isso, né? Mas ele diz que quando nós assim o fizermos, um sentimento de piedade deve animar o nosso coração. Então a gente pensa assim, mas se eu estou pedindo assistência dos bons espíritos, não são eles que têm que se apiedar de mim? Por que a piedade tem que estar no meu coração? Bom, é como se eles estivessem dizendo assim, você quer que a gente se comova com o seu sofrimento? Então, primeiro, você tem que aprender a se comover com o sofrimento alheio. É isso. Purificai, portanto, os vossos corações. Então, a pessoa que vai solicitar a assistência dos bons espíritos, mas que o coração está cheio, enevoado de amargura, de rancor, de ódio, de inveja, de egoísmo. Então, essa pessoa, ela está pedindo algo que ela não oferece. Então é quase como se fosse uma atitude de hipocrisia. Então eles já começam meio que dando no nosso calcanhar, né? Só que eles são finos, né? Eles não são que nem eu assim. Eles vão
dizendo com palavras bonitas, mas para quem sabe ler um risco quer dizer Francisco, né? Não consintais que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Então veja bem, eles não estão dizendo assim, ó, vocês não podem ter pensamentos fúteis ou mundanos. Não, a gente não tem como controlar o pensamento. O pensamento é uma coisa que vem. Então eu costumo dizer que pensamento é cavalo sem freio. Quando você vê, já pensou, já foi. Mas a prática, a educação mental é o que conduz a que esses pensamentos fúteis ou mundanos não nos perturbem. Então ele diga, não consintais, ou seja, não permitam que esses pensamentos os perturbem. Por quê? Porque muitas vezes os pensamentos que nos ocorrem, eles não são propriamente nossos. Então existe uma coisa que a gente chama em espiritismo de monoideia. Então a monoideia é quando você fica remoendo um pensamento e remói, igual aquele animal que fica ruminando, né? Ruminando o pasto. Ele engole, devolve, rumina, engole, devolve. Então assim, ó, durante o dia a pessoa pensou naquilo assim umas 20 vezes. Estou chutando um número baixo. Mas quando a pessoa está cismada com alguma coisa, é bem mais do que isso. E o Espiritismo nos diz que normalmente o primeiro pensamento que nos ocorre é nosso. Mas quando a gente começa a puxar fio da meada daquele pensamento e vai, é como se a gente começasse a reunir forças das consciências que estão ao redor e eles começam a potencializar aquela ideia. Então é onde muitas vezes a pessoa cria um processo auto-obsessivo e também obsessivo, porque ela oferece, ela escancara portas, né, para que outras consciências fiquem alimentando, fermentando essas ideias. Então, quando a gente diz assim, quando o Evangelho diz, quando você receber um agravo, esquece, deixa para lá. Por quê? É uma medida profiláxica, é uma medida preventiva. Se a pessoa te ofendeu, o problema é dela. A única coisa que nós temos que fazer é, será que ela tem razão? Porque às vezes a gente ouve umas verdades e achamos que não é, né? Que vamos combinar que nós estamos sempre certos, né? Nós estamos sempre cobertos de razão. Nada me atinge porque eu estou coberta de razão. Então, a nossa primeira reação deveria ser, essa pessoa tem razão? Existe fundamento no que ela revela em relação a mim? Se não tem, deixa passar. Se tem, o nosso compromisso é mudar aquilo que nos incomoda. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, vejam, elevai o vosso espírito, ou seja, você quer ajuda, o pensamento tem que estar elevado, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, guardem essa expressão, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançarem profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para que neles se produzam os frutos da caridade e da justiça. Bonito, né? Mas, se eles não encontrarem em nós as disposições favoráveis, eles podem jogar todas as sementes de todas as virtudes possíveis e imagináveis, que elas não vão germinar. Porque se o nosso coração estiver fechado, a gente usa o coração porque é uma forma poética de nos referirmos. Que na verdade é a mente. É a mente que está poluída de coisas que são nocivas. Então, imaginemos que se o nosso campo mental não estiver bem arado, não estiver bem preparado, não estiver limpo,
não estiver bem adubado, nenhuma boa semente germina ali. Porque é a parábola do semeador. A parábola do semeador é isso. Se a terra recebe uma semente, mesmo sendo boa, porque as sementes distribuídas eram todas iguais, mas cada lugar que a recebeu estava oferecendo uma condição específica. Então, se nós desenvolvermos no nosso campo mental as disposições favoráveis, então nós estaremos sempre com o campo mental aberto para receber as melhores intuições. E nós, como sabemos, nós somos guiados pelos espíritos. Porque de cada 1000 pensamentos que nos ocorrem durante o dia, um é nosso. 999 não nos pertence. Então, vejam a gravidade dessa situação e de como nós precisamos estar vigilantes. Então eles dizem, você quer a assistência dos bons espíritos? Eleva o pensamento, que é a prece vertical. A prece horizontal é aquela prece que só se pede coisas imediatas, passageiras, materiais, egoísticas, né? E já a prece vertical é a prece que pede os valores da alma. É aquela que apela para que eles nos deem a fortaleza moral para que, através da nossa reforma íntima, aí nós possamos sim buscar esses valores, crescer espiritualmente e tudo que acontecer ao nosso redor será consequência disso. Porque tudo que acontece ao nosso redor é consequência do nosso campo mental. Tudo. A pessoa que reclama que nada na vida dá certo. Dá uma pesquisada como é que está o campo mental dessa pessoa. Porque a gente conhece pessoas que estão em situações dificílimas e você pergunta para ela como é que estão as coisas. Elas dizem, tá bom, tudo certo. Porque em volta tá uma bagunça, mas aqui dentro está tudo arrumado. Então ela encontra fortaleza moral para passar pelas adversidades sem se abalar, sem se perturbar. Não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Condenado é bom, né? Condenado é tão animador, né? Estás condenado a viver. A gente diz mesmo que o planeta Terra é uma penitenciária. É uma prisão. Então, aquele que já cumpriu a sua pena, desejar que essas pessoas continuem presas, é egoísmo. O único caso em que essa pessoa não pode sair desta pena é quando ela, por conta própria, resolve fugir da prisão. Mas isso é outro problema. Vai encontrar outra pior. Então, eles dizem aqui que eles não estão, quando eles falam em pedir assistência dos bons espíritos, eles não estão dizendo que nós temos que viver uma vida mística, viver de joelho no chão e fazendo prece 20 das 24 horas no dia. Não é isso. Não é isso. Porque uma boa ação é uma bela oração. A palavra oração tem ação no meio. Então, para Deus é muito mais interessante que nós estejamos espalhando boas ações do que trancados num cômodo perdido em orações. Não que a oração não seja importante. O momento de conversa e comunhão mental com o Criador é fundamental. É muito importante. Mas não vamos confundir que prece é repetição de palavras. É esse o cuidado que eles querem que a gente tenha. Então ele diz, vivei com os homens do vosso tempo como devem viver os homens. Então, se nós estamos no mundo dos homens, se nós estamos no mundo material, nós temos que viver nesse mundo. Nós temos que lidar com a matéria. A matéria é importante. Tudo que está ao nosso redor
Nós precisamos da matéria, precisamos da prova material para testar a nossa perseverança espiritual. Então é aquela história do pessoal que fala mal do dinheiro. O dinheiro não é nem bom e nem mal, o dinheiro é neutro. Ele não tem inteligência própria para optar pelo bem ou pelo mal. Agora, o uso que se faz dele, que pode ser um uso bom ou um uso ruim, um uso inteligente ou um uso estúpido. Então aí é que está a diferença. Então nós vemos pessoas que se preocupam muito em viver no mundo, viver do mundo, serem do mundo, esquecendo que elas estão no mundo. Nós não somos daqui. Nós somos espíritos vivendo uma experiência material. Importante, não será a última. Não será a última. Mas quanto mais nós formos nos depurando, as nossas futuras experiências reencarnatórias serão em condições cada vez mais favoráveis. Não é que nós vamos deixar de ter problemas, não. Mas muitas vezes a nossa aflição será em relação à agonia do outro, que pode menos que nós. E nós vamos estar ali como um socorrista. Quem não quer isso? Quem não quer estar nesse patamar de crescimento espiritual? Todo mundo quer. Todo mundo quer deixar de ser um fardo a ser carregado e ser aquele que vai erguer os caídos. Mas um cego não guia outro. Então a primeira luz tem que se acender dentro de nós. É isso que eles estão nos chamando a atenção. Então, sacrificai-vos as necessidades e até mesmo as frivolidades de cada dia, mas fazei-o com sentimento de pureza que as possa santificar. Quando a gente faz o Pai Nosso, e o Pai Nosso é uma oração de 7 versos. Eu sempre falo isso lá na nossa casa. Cada verso destinado a um centro de força. Então está aqui, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então o santificado é isso aqui, ó. Santificar é isso aqui. É ver Deus em tudo. É olhar para o meu irmão e ver Deus nele. É olhar para a criação e ver Deus nela. Então, Humberto de Campos fala que quando a gente termina a escala espírita, começa uma nova escala, que é a escala crística, que é a escala daqueles que veem a Deus. Porque quando Kardec pergunta para o Espírito de Verdade, um dia o homem verá a Deus, aí ele responde, verá e o compreenderá. Esse verá, nós não sabemos se é verá aqui, cara a cara, né? Oi, Senhor, né? Não, ou se nós passaremos a ver Deus em tudo. Nós não sabemos como é que é isso. Nós não temos ainda elementos para afirmar qual é o significado desse ver Deus. Mas, junto a isso, vem mais uma informação. O compreenderá. Que ver Deus, tudo bem agora. Já imaginou compreender a Deus? E é isso que vai acontecer. Compreender o processo da criação. Compreender os mecanismos naturais. Saber fazer da nossa mente o que é para o encarnado à mão. Mas essa mente que vai ter um potencial super criador, ela tem que ser uma mente responsável. Então, imagine qual deve ser o padrão mental desta criatura. Tem que ser muito especial, né? Tem que ser muito desenvolvido. Tem que ser uma criatura de mente pura. As intenções devem ser as mais sublimadas. Então, fazendo tudo com um sentimento que santifique os nossos atos. Paulo de Tarso dizia, fazei tudo como se fosse para o Senhor. Então, se a gente perguntar assim, o que você faria se Deus te pedisse? Eu faria qualquer negócio. Qualquer um, né? Responderia isso. Mas a gente sabe o que ele quer, não sabe? Sabemos, né? Que não tem bobo. Nós já sabemos essa resposta. Ele não quer desavença. Ele não quer o desprezo.
Jesus dizia que, inclusive, se alguém cuspisse de lado e falasse raca, que significa pessoa réia e sem valor, ali já estaria cometendo um crime perante Deus contra o seu irmão. E isso, para muita gente, não é crime, não é nada. Essa é a diferença entre nós e os mundos superiores. Coisas que para nós não são erros graves, mas para eles são. São agravos muito sérios contra Deus, contra a sua lei. Foste chamado ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos, ou seja, espíritos encarnados. Nós fomos chamados a viver entre encarnados que nos são antagônicos, nos são contrários, que são o esmeril da nossa pedra, que são aqueles que nos esmerilham, que nos escovam, que nos, fazem o polimento. Aí o que eles recomendam no contato desses espíritos? Não melindrai a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Olha que coisa fácil de fazer. A pessoa vem, te atento que pode. E você tem que dar um jeito de não melindrar. Ele não está nem falando ofender, brigar, agredir, xingar. Não melindrar, porque o melindre é coisa sutil. Tem gente que se melindra com jeito que a gente olha para a pessoa. Eu sofro com isso, gente. Porque esse jeito que eu falo aqui é o normal, tá? Normal. Aí chega, as pessoas dizem assim, vai lá e fala com jeitinho. Eu disse, pô, achei que eu estava falando com jeitinho. O jeitinho era esse. Né? Então, às vezes as pessoas se magoam e a intenção não é essa. Mas ele diz assim, ou seja, vamos reconhecendo as nossas inabilidades e vamos buscando cada vez mais e burilando, trabalhando, lapidando, ajeitando, que vai chegar um dia, a gente vai ser aquele instrutor de fala mansinha, né? Tranquilo, terno, né? Um dia, não é hoje, tá? Mas um dia. Outra recomendação, estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência. E a ventura, que ventura é alegria, do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. Então, eles estão dizendo assim, o que é a alegria para eles? É ter uma consciência tranquila. Você pensar, será que hoje eu fiz mal para alguém? Será que hoje alguém tem... História de Santo Agostinho, né? Será que hoje alguém tem alguma coisa para se queixar de mim, para reclamar? Não tem. Graças a Deus, que bom. Graças a Deus, não a mim. Porque a gente tem essa assessoria dos espíritos. E temos constantemente. Constantemente. Divaldo Franco, nosso querido Divaldo, conta uma história do Dr. Bezerra, que ele precisava fazer um curso e não tinha recurso. E aí ele era muito bom de matemática. Normalmente os espíritos superiores são, né? Por isso que eu não... Então, apareceu um jovem na porta dele e perguntou se ele daria aula de matemática para ele. Levou os livros lá para ele olhar e disse, isso aí é barbado, isso aí é tranquilo. Não, ele não deve ter falado isso porque ele era mais humilde, né? Mas não, isso é tranquilo. E aí combinou com ele. Deu um preço, mas ele não sabe cobrar, né? Não sabia cobrar. Aí cobrou muito pouco. O rapaz ficou tão empolgado que ele pensou, não, então eu vou contratar tantas aulas e vou deixar pago. Já vou deixar pago. Então tá bom. Aí foi embora. E não voltou nunca mais. E era o dinheiro para pagar o curso. Agora, há pouco tempo, tiraram uma criança dos escombros lá do terremoto na Turquia. Uma criança de 5, 6 anos. Ficou 120 horas soterrada. Aí perguntaram para ela, você está com fome? Ela disse, não. Toda hora vinha uma moça de branco me dar comida e água. Só doido duvida, né? Então, não há como nós
imaginarmos que nós não estamos sendo assessorados, que nós não estamos sendo assistidos. Então, e nós já estamos chegando à conclusão de que o nosso momento de prece é um momento de reflexão, que é aquele momento que a gente para tudo e ergue o pensamento. É o refrigério durante a rotina terrena. Então, se nós entendermos isso, os nossos momentos de prece serão muito mais bem aproveitados, mais bem utilizados. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Ou seja, ser sério não é ser carrancudo. Ser sério não é não aproveitar a vida, não aproveitar as coisas boas. Não é isso. Agora, basta referir todos os vossos atos ao Criador que vos deu a vida. Basta, ao começar ou acabar uma tarefa, que eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe, no impulso da alma, a sua proteção para executá-la, ou a sua bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltai vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Então, na verdade, não é que a felicidade não é deste mundo. A felicidade não está nas coisas desse mundo, nas coisas da matéria. Uma vez que estamos vivendo no mundo material, podemos usufruir das coisas da matéria? Sim, desde que não percamos a nossa dignidade. Se nós soubermos nos conduzir de uma forma que depois nós não nos envergonhemos dos nossos atos e não causemos vergonha, né, a quem quer que seja, ok, não tem problema. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais. Ou seja, ninguém é tão rico que não tem algo para receber e nem tão pobre que não tem algo a oferecer. Então, se não se tem nada material, que doe-se o seu tempo. Normalmente é o que mais precisa. O que mais faz falta hoje em qualquer instituição são pessoas que tenham tempo para doar. E é o mais difícil. Uma pessoa vai fazer a casa espírita, quer montar um grupo de estudo. Ah, esse dia eu não posso, que eu tenho não sei o quê, que esse dia aquele outro não posso, que não sei o quê, aquele outro não sei o quê, não sei o quê. E nunca pode. Então a gente, lá na nossa casa, a gente diz assim, ó, faz assim, ó, institui o dia e apresenta. Quem quer, vai. Quem realmente quiser ir, vai dar um jeito. Vai dar seu jeito de ir. E quem não quiser ir, vai dar desculpa. Então é aquela pessoa que, eu não vou no centro, porque o centro é muito longe da minha casa. Se você colocar o centro na sala, a pessoa não sai do quarto. Então não adianta. Existe para todo mundo um processo de maturação. Maturação de tudo. Porque às vezes a gente reclama dos nossos que não se disponham, né? Aí na casa espírita e tal. Mas nem todo mundo passou pelo processo de maturação que nós passamos. Então uma vez perguntaram para Sócrates, né? Sócrates, você é um filósofo tão eloquente, né? Você fala tão bem. Se a gente pegasse um malfeitor, amarrasse numa cadeira, deixasse umas 2 horas preso ali, você falando para ele, quando a gente soltasse, ele seria um filósofo? Aí Sócrates disse, o negócio é o seguinte, a minha mãe é uma parteira das boas, mas uma coisa ela nunca conseguiu fazer vir à luz uma criança de uma mulher que não estivesse grávida. Então, se a chama não estiver acesa, que é o processo, a gente não ouve o processo de malhar ferro frio? Se você bater num ferro frio, o que vai acontecer? Você vai ficar cansado, vai ficar com calo na mão, dor no braço. Agora, se você aquecer o metal, e não é só aquecer e esquentar, eles têm que estar incandescente. Para usar as palavras do nosso irmão aqui, ele tem que ter as disposições favoráveis.
Aí você consegue moldar. Do contrário, não. Por isso Kardec dizia, antes de tornar alguém espírita, a primeira pessoa tem que virar espiritualista. Primeiro ela tem que acreditar na imortalidade da alma. Você não vai pegar um materialista e de uma hora para outra transformá-lo num espírito, isso não existe. Então existe um processo de maturação, de amadurecimento que tem que ser respeitado. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. E embora nós estejamos ainda vivendo numa sociedade muito individualista, mas nós precisamos compreender que o recurso da reencarnação é principalmente reformar a cada um de nós no contato com o outro. Porque todas as dificuldades pelas quais nós passamos, elas são oriundas de algo que nós fizemos para alguém. Ou de algo que nós fizemos para nós mesmos. Então tudo vem do contato com as pessoas. Tudo. Não existe nada, nenhum problema que nós estejamos passando que não tenha origem no contato com alguém. Então fiquemos espertos com isso. Nós temos que resolver isso. Jesus dizia, te reconcilia com o teu irmão enquanto está a caminho com ele. Porque depois nós não sabemos como será. Não sabemos onde ele vai reencarnar, nós não sabemos onde nós vamos reencarnar. Não sabemos quando, não sabemos as condições. São coisas que nós não temos como precisar. Então, somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, se encontra a ocasião de praticá-la. Então, a caridade sozinho não existe. E ela começa conosco? Começa. Mas no momento em que eu entendo que eu preciso do outro e eu começo a assumir uma postura de humildade, eu começo a ser caridoso comigo. Mesmo que isso seja um pouquinho doloroso. Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício e cobrir-se de cinzas. Tem gente que acha que é isso, que para os espíritos nos ajudarem, nós temos que ser as vítimas. Nós temos que sofrer. Vamos sofrer bastante, para eles ficarem com pena de nós, como se eles não conhecessem o nosso passado. Como se eles não soubessem a nossa ficha corrida ali, né? Apertou um botão, apareceu ali, o pergaminho se desenrolou, 10 quilômetros. Então, nós temos, que sair desta condição mental de vitimização e começar a assumir a condição mental do fortalecimento moral. Porque mesmo que o corpo esteja enfraquecido, por qualquer razão que seja, mas a postura mental fortalecida, ela vai trazer reflexos para o nosso campo orgânico. É inevitável. É inevitável. Porque a pessoa toma um remédio de farinha e tem um efeito placebo. E melhora porque acreditou que tomou a medicação. Então, olha o potencial criador que a mente tem. Quantas coisas que a nossa mente, trabalhando de forma enfermiça, está ali minando as nossas encarnações futuras, simplesmente atrasando uma evolução que é inevitável, porque uma hora a gente cansa, uma hora a gente vai cansar, e nós vamos ter que nos reprogramar mentalmente, porque é isso que se faz. A palestra pública é uma reprogramação mental. Por isso que a base da palestra pública tem que ser o Evangelho de Jesus. Porque é o remédio mais salutar. Aqui nós estamos fazendo uma desobsessão de encarnados. Quando numa reunião mediúnica se faz a desobsessão do desencarnado. E aí o desencarnado chega na reunião mediúnica e fala assim, eu posso até concordar contigo, mas se o fulano lá não mudar a forma de ser, não adianta, eu me afasto, mas ele arruma mais 10. Então eles já deram o caminho das pedras para nós há muito tempo.
Não são eles que são nossos adversários. Somos nós que nos sabotamos. Isso é falta de auto-amor. Nós temos que gostar de nós. Essa é a caridade, a maior caridade para conosco. É assumirmos uma postura mental sadia. Jogar o nosso lixo mental fora. Não dar ouvidos àquelas coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Aquelas ideias que nos fazem sofrer antecipadamente por coisas que talvez nem aconteçam. Quanta gente gasta uma energia desnecessária nisso. Quando eu encontrar fulano, eu vou falar isso, vou falar aquilo, vai chover, vai acontecer, vai não sei o quê. E esse encontro não acontece. Energia desperdiçada. Quando nós podemos usar a nossa mente, o nosso potencial criador para gerar saúde para todos. Para todos. Porque no momento que nós estivermos bem, todos aqueles que nos amam vão estar felizes. Eu quero agradecer a paciência de vocês terem me ouvido. Eu rogo a Deus, a Jesus e a todo o plano maior que nos abençoe a todos, nos protejam, nos iluminem. Que essas bênçãos se estendam a todos aqueles que a nossa mente consegue alcançar agora nos 2 planos da vida. Deus abençoe e proteja aqueles que nos amam, que nos apoiam, mas abençoe igualmente, sem distinção, aqueles que ainda não nos amam e nos perseguem. Que assim seja.